Bom dia, bom dia! E aí? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo para terminarmos o nosso primeiro livro. Oiê! Bom dia, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? E aí? Estamos chegando. Vamos terminar a parte de estar falando sobre as verdades que nos libertam, naquilo que a gente precisa fixar os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração. Ah, que bom! Bom dia! Bom dia! Meninas, já encaminha para pelo menos três mulheres para estar aqui com a gente nesse último dia. A gente vai começar uma próxima literatura na segunda-feira. E segunda-feira eu vou fazer um evento tirando as máscaras para ser feliz. E seria muito legal vocês estarem comigo, estarem com a gente. Vai ser à noite. Eu vou estar sorteando o meu livro também, para quem estiver na live, para quem estiver participando. Então, depois convida alguém para estar com a gente. Vai ser 8 horas da noite aí do Brasil, tá bom? Vamos entregar nossa manhã? Vamos mentalizar, vamos colocar diante do Senhor nosso dia? Simbora lá? Então vamos. Respira fundo. Deus, muito obrigada, Senhor. A Ti rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada porque Jesus veio para nos dar livre acesso ao trono de Deus. E nós só precisamos acessar porque Ele já estabeleceu para nós toda a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nos ajuda a olharmos para nós, ó Espírito Santo, com os olhos do Pai. Nos ajuda a olhar para nós com a intenção de fazermos o nosso melhor, com aquilo que temos no hoje. Nos ajuda a mudarmos a nossa perspectiva, para sairmos dessa perspectiva humana, mas termos uma perspectiva do alto, uma perspectiva sobrenatural, diante de nós mesmos, diante das circunstâncias, frente talvez ao cansaço, à dor, à luta. Nos ajuda a termos uma mentalidade diferente e a buscarmos o querer e o realizar, de sempre renovar essa nossa mentalidade. Porque uma das coisas que nós reafirmamos nessas manhãs é que a nossa mentalidade precisa estar fortalecida na verdade de quem Tu és, Senhor, e de quem nós somos. Que nós possamos entender e ressignificar que o nosso DNA é um DNA celestial, que nós somos amadas, que antes mesmo de os nossos pais pensarem, ou antes mesmo talvez de ter acontecido um acidente de nós nascermos, nós temos que entender que nada é um acidente, porque Deus já tinha nos desejado e formado mesmo, antes do embrião. Ah, como nós precisamos nos sentir amadas. E mesmo quando nós não nos sentimos, nós precisamos ter a convicção desse amor maravilhoso. Porque esse amor não tem a ver conosco, mas tem a ver com uma das maiores virtudes do Senhor.
Ó Deus, Tu és o puro amor. E você não muda nada de quem é. A sua identidade é muito forte e ela foi derramada sobre nós. E é essa identidade que nós queremos fortalecer e ressignificar no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos a cada instante, a cada momento difícil, a cada dificuldade de levantar a cabeça, a cada dificuldade e também a cada vontade, talvez, de desistir. Mas derrama sobre nós, Senhor, um espírito ousado, um espírito de moderação, de equilíbrio, de ousadia, de encorajamento, para que só hoje, a gente consiga avançar. Só hoje. É isso que nós precisamos pensar. Ser conosco com cada mulher que quer avançar. Cada mulher que quer tirar todas essas máscaras das mentiras que um dia fixaram na sua memória, para que coloquem a vestimenta da rainha do reino de Deus, para que coloque uma vestimenta do alto, uma túnica do alto. Porque nós cremos que assim como José, o Senhor tem sonhos para nós. E o Senhor tem grandes planos para cada uma de nós. Que o nosso dia seja lindo, que o nosso dia seja abençoado, que nós possamos colocar frutos espirituais a serviço da humanidade, a serviço dos nossos relacionamentos, dos ambientes que nós formos estar inseridas. E que esses frutos espirituais eu venho enchendo cada dia mais em mim e que de fato eu consiga transbordar na vida de outras pessoas. Amabilidade, bondade, mansidão, longanimidade, benevolência, alegria. Ó Deus, devolve a alegria de mulheres que talvez não estejam conseguindo se alegrar, ou que não estejam conseguindo olhar para os pequenos detalhes e ver a beleza do agradecimento. Nos ajuda a ver o Senhor em tudo e em todas as coisas, porque o Senhor está. Você já é conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia! Obrigada por essa manhã preciosa, por estarmos aqui. Simbora apertar esse coraçãozinho aí, porque esse Instagram ele é muito carente e ele gosta de mais pessoas, mas ele só chama mais pessoas se esse coraçãozinho estiver transbordando e pulando na tela. Fechou? Gente, simbora para essas mentiras. Oi, oi! Todas vocês que estão entrando. Faça do seu dia um dia lindo, um dia memorável, um dia extraordinário. Porque é no hoje que a gente consegue fazer grandes coisas, pequenas coisas, gerenciar, tomar decisões e fazer escolhas. É só no hoje, lembra disso, é no hoje, é no agora. Muito bem! Olha que bacana, nós terminamos. Quanto tempo você não lia um livro? Diz aí pra mim, quanto tempo... Coloco você para as crianças te escutarem aqui. Ah! Um beijo pra vocês, lindos do meu coração. Quanto tempo? Porque vocês perceberam que em 3 semanas, em menos de um mês, a gente terminou um conteúdo precioso. Vocês perceberam isso? Olha como é rico a gente poder alavancar, a gente poder... potencializar a nossa vida através das leituras. Em 3 semanas, nós completamos quase 300 páginas. Isso é massa, gente, isso é massa. Então, simbora, porque na segunda-feira a gente vai começar um livro da Dev Tides. Eu sou apaixonada pelo conteúdo da Dev,
porque a Dev é uma mulher que tem alcançado tantas outras mulheres com a sua sabedoria, com o seu ministério, com a sua bagagem. É uma mulher que eu tenho olhado, que eu tenho modelado, que eu tenho crescido com o conteúdo dela. E eu pensei comigo, eu não posso deixar isso só para mim. Eu preciso lançar isso para outras mulheres. Eu preciso colocar outras mulheres com esse conteúdo. E a gente vai trabalhar sobre princípios e valores. Vai ser massa. Eu não vou mostrar o livro ainda para vocês, porque a Dev tem muitas literaturas, mas na segunda-feira a gente vai começar esse novo estudo. Vai ser lindo, eu tenho certeza que tem grandes expectativas mesmo do alto para ser lançada sobre a sua vida e a sua nova realidade. Fechou? E outra coisa, amanhã é meu aniversário e eu preparei um conteúdo incrível para vocês na segunda à noite, 8 horas da noite aí do Brasil. Aqui de Orlando é 7 da noite, 7 p.m. E é um conteúdo muito legal, porque às vezes a gente se esconde atrás de algumas máscaras que não deixa a gente viver o nosso melhor, a gente viver e fortalecer muitas vezes a nossa verdadeira identidade. Então a gente usa algumas máscaras e se esconde por trás de quem nós somos. E aí vem sensações da gente não se reconhecer mais. E aí vem muitas sensações de não sabermos mais quem nós somos. E nós muitas vezes acabamos nos sentindo perdidas. E é sobre esse conteúdo que eu vou estar com vocês na segunda noite. E vai ter... eu só vou contar para vocês, porque eu não lancei ainda lá no feed, lá no Instagram. Vai ter um sorteio para quem se cadastrar no link. Da hora que a gente soltar um vídeo, vai ter um link para vocês colocarem o seu nome e o e-mail. É uma pesquisa para a gente poder fazer o sorteio do Faxina, da ferramenta que eu gosto muito de trabalhar. Enfim, então estejam junto com a gente e quando vocês verem, encaminha para mais mulheres estarem conosco nesse movimento e nós vamos aumentar essa frequência de mulheres transbordantes, de mulheres reinantes, de mulheres que dão conta de viver mais feliz e a partir disso poder ser bênção e mudar a atmosfera de qualquer ambiente que tiver, fechou? Então simbora lá para 11ª verdade que a gente precisa se fixar. A palavra de Deus é suficiente para me conduzir, ensinar e curar. Lembra que a gente terminou nela? Que nós terminamos ontem falando que a gente precisa aplicar essa verdade? E aplicar é um verbo, é um movimento, onde nós precisamos entender que é no movimento que as coisas acontecem. É no movimento, é na ação, são nas pequenas ações que as mudanças, os novos resultados, as novas realidades, o nosso pensamento também precisa se conectar com as nossas novas ações para que seja um ciclo, sabe, do coração para o cérebro e do nosso movimento com o nosso corpo. Isso que é legal da saúde integral, a gente poder ter esse entendimento do corpo, da mente e do espírito para poder alavancar. Então, simbora para a 12ª que diz assim: por meio do poder do Espírito Santo de Deus, é que vai me permitir fazer qualquer coisa que Ele ordena que eu faça. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:24 e Filipenses 2:13. Deus não nos ordena fazer nada sem que Ele nos dê a graça de obedecer. Conforme dependemos dele, isso significa, por exemplo, que não há ninguém que não possamos perdoar, não há ninguém que não possamos amar, podemos dar graças em todas as coisas, podemos estar contentes em todas as circunstâncias. Então, grava essa verdade. É por meio do poder do Espírito Santo que Deus vai me permitir fazer qualquer coisa que Ele ordenar que eu faça. É tão assim bacana eu poder
olhar para anos atrás da minha história e ver que eu tive conflito com algumas outras pessoas que eu achava que eu nunca teria na vida. Mas hoje eu entendo que quando falaram mal de mim, quando me difamaram em palavras por outras pessoas, foi a minha maior decepção com relação ao ser humano. Aí eu pude ver o como Deus estava me fazendo passar por um treinamento. Ali Deus me permitiu exercer pelo poder do Espírito Santo o perdão. Exercer pelo poder do Espírito Santo que nós podemos estar alegres diante de circunstâncias desfavoráveis. Ali, diante de depressões não, né? De depressão. E diante de uma fase aonde eu desiludi do ser humano, eu falei, não é possível, Deus, não é possível. Eu sou uma pessoa onde eu me relaciono com tantas outras pessoas e o meu coração, ele se fechou. Ele tá tão fechado para relacionamentos, ele tá tão fechado para confiar nas pessoas. Eu não tô entendendo, eu quero me isolar. E com tudo isso, com essa experiência, hoje eu entendo que Deus estava me tratando, Deus estava forjando o meu caráter, Deus estava me fazendo subir de nível, evoluir na minha maturidade, na minha espiritualidade, para eu perceber que é possível sim, pelo poder do Espírito Santo, eu poder perdoar, eu poder amar a pessoa, mesmo com tantas flechas pesadas lançadas sobre a minha vida, setas maldosas lançadas sobre a minha vida, mas que verdadeiramente hoje, e só hoje, depois que eu passei a fase, entende? Você está precisando talvez passar essa fase que não deve estar fácil. Mas você vai passar a fase, porque você vai entender que é pelo poder do Espírito Santo você vai conseguir. E lá na frente, no amanhã, eu quero que você venha aqui e volta para mim e fala, Dai, eu lembro que a gente estava lá naquele estudo e você ativou em mim algo que talvez estava perdido no momento. Porque é pelo poder do Espírito Santo que ele nos permite passar pelas fases difíceis e nos treinar. Hoje eu entendo, na fase, no momento de passar a fase, eu não entendia. Mas hoje eu entendo que eu fui moldada pelo Senhor. Eu fui moldada a trabalhar em mim algo que talvez precisava ser trabalhado, precisava trabalhar a minha mentalidade e precisava entender que o que a pessoa estava fazendo não tinha a ver comigo, mas tinha a ver com ela mesma. Só que quando os olhos estão fixados muito no plano carnal, muito, sabe assim, talvez também no meu próprio ego, na minha vaidade, eu não conseguia olhar e nem viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Mas as virtudes vão sendo trabalhadas, meninas. A gente precisa se permitir isso, sabe? Se permitir ser sinceras com nós mesmas e olhar para o alto e clamar esse poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Porque eu vou falar a verdade, eu me apeguei muito forte no entendimento. Lá em Timóteo, 2 Timóteo diz assim que já foi depositado sobre nós um espírito de poder, equilíbrio, de ousadia, equilíbrio e poder. Então a gente precisa entender que esse poder, ele vem pela ousadia de deixar o Espírito Santo mesmo agir sobre nós. E com moderação e equilíbrio, a gente poder sempre insistir e perseverar no dia a dia, para que a gente atinja o verdadeiro poder nas nossas vidas, que é o poder sobrenatural do amor de Deus. A questão é que não podemos obedecer a Deus. Que não podemos perdoar aquele pai que talvez nos magoou tão profundamente. Que não podemos amar aquele colega de trabalho, que não podemos dar graças em meio à tempestade, ou que não podemos
estar contentes com o nosso apartamento de um quarto pequeno. A verdadeira questão é que não queremos perdoar, não estamos dispostas a amar e nos recusamos a dar graças e nos contentar com o que Deus nos deu no agora. Não significa que o que Deus te deu agora é o que vai permanecer para o resto da vida. Não! Talvez você tenha isso agora. Mas no amanhã e no depois você tem grandes outras coisas. Entenda que é uma fase que talvez você e eu estamos passando agora, mas o nosso amanhã nós precisamos criar expectativas no alto. Não em pessoas, não nas coisas, não em nós mesmas, mas no alto. Pelo poder capacitador do Espírito Santo, podemos optar por perdoar. Podemos optar por deixá-lo amar, por amar os outros, por meio de nós, optar por dar graças em todas as circunstâncias e optar por estarmos contentes. Entenda uma coisa, a opção é uma escolha. E é aí que eu falo que nós precisamos olhar para nós mesmos. Quais escolhas nós estamos fazendo? Quais escolhas nós estamos fazendo? Escolher é uma ação. E uma ação gera um resultado. Sempre. O resultado, ele é positivo ou negativo, mas é um resultado. E a partir desse resultado que você teve, que você precisa investigar para dar o próximo passo. Se eu dei um resultado positivo, o que está acontecendo que me fez ter esse resultado? Ops, mas deu um resultado negativo. O que eu fiz que me fez ter resultado? Qual foram as escolhas? Porque no momento seguinte eu vou precisar optar novamente, fazer novas escolhas novamente. E aí é onde esse erro, é onde esse resultado negativo, ele vem para me ajudar a ter uma escolha diferente. Entende? A gestão é essa, a administração é essa. 13ª, sou responsável perante Deus pelo meu comportamento, minhas reações e minhas escolhas. Aí, ó, escolhas. Uma das verdades mais libertadoras que aprendi na adolescência foi que Deus não me responsabiliza pelas ações dos outros, mas que sou responsável pela forma como respondo a eles, independente de como me tratam. Podemos não ser capazes de controlar as circunstâncias que entram em nossa vida. Não tivemos nenhuma escolha sobre a casa em que nascemos, nossa aparência física, nossa educação e muitos outros fatores que influenciaram e me moldaram na infância. Mas pela graça de Deus, não precisamos ser vítimas e podemos controlar como reagimos às circunstâncias que Ele permitiu que entrasse em nossa história. A gente precisa entender que o que a gente tem passado é permissão do Senhor. Em grandes momentos, em todos os momentos, na verdade, nós não somos capazes, talvez, de mudar algumas circunstâncias. Mas nós temos o privilégio de poder escolher como agir frente a essas circunstâncias, entende? Nós temos, e isso é um privilégio. Isso é o livre-arbítrio do Senhor sobre nós. Nós temos o privilégio, pela graça de Deus, de não precisarmos ser vítimas e podemos controlar como reagimos às circunstâncias. Quando pararmos de culpar os outros, quando paramos de culpar outras pessoas e as circunstâncias pelos comportamentos nossos, e pelos padrões negativos de nossa existência,
E quando começarmos a assumir responsabilidade pessoal pelas próprias escolhas, seremos libertas da sensação de que somos vítimas indefesas. Seremos livres para obedecer a Deus independentemente das circunstâncias. Gente, isso é muito forte. No Faxina aqui, ó, eu falo sobre o vitimismo. O vitimismo, ele tem um padrão, ele se inicia de alguma forma. E talvez você culpabilizar pessoas, culpabilizar situações, vai te levar para o vitimismo. Vai te levar, então, a culpabilidade é uma transferência de responsabilidade. Não faça mais isso. Se você está nesse padrão, não faça mais isso. Nós precisamos estar liberta dessa sensação de sermos vítimas indefesas. Nós precisamos assumir o governo da nossa vida. Nós precisamos cuidar de fato da nossa vida. Nós precisamos assumir as rédeas da nossa trajetória. Nós precisamos. Sabe que ontem até no Encontra-Mesa, toda quinta eu tenho um Encontra-Mesa presencial aqui em casa. E tem sido bênção de Deus na minha vida. Eu tenho, de fato, entendido o favor de Deus, a graça de Deus sendo derramada através da minha vida. E tenho falado e assumido, sabe? Esse ide, sabe quando a Bíblia fala? Ide aos discípulos e fazei discípulos. Então eu tenho pedido mesmo a misericórdia do Espírito Santo de Deus para poder estar nesse movimento. E ontem eu fiz Deus me trouxe uma lembrança de um ano atrás, onde eu tive o privilégio de estar aí no Brasil, num dos resorts mais lindos que eu já conheci aí. E só tava eu e o Marcelo, a gente foi comemorar os meus 4.0, os meus 40 anos que eu fiz o ano passado. E esse ano eu completo 4.1 amanhã! E aí eu fui andar a cavalo. E eu gosto de cavalo, sempre gostei. Só que eu confesso pra vocês que quando eu subi no cavalo me deu medo, porque era um cavalo imponente, um cavalo bonito, um cavalo robusto. E eu precisava pegar a rédea. E se eu não conduzisse o cavalo, ele iria para qualquer lugar, por mais que ele era um cavalo treinado. E aí eu cheguei pro Marcelo e falei assim, cara, eu não tô conseguindo. E a gente conversando ali em cima do cavalo e andando, ele falou assim, por que você tá com medo? Eu falei, não sei, mas eu não tô conseguindo conduzir esse cavalo aqui. Aí o Marcelo me fez lembrar de um versículo de Gênesis. Quando Deus criou o mundo, ele chegou para o homem e falou que o homem iria dominar sobre todos os animais da terra e sobre tudo que há. E aí, quando a gente lembrou desse versículo, eu falei, putz, com maior amor, com maior carinho, por esse animal, por esse belo animal, eu preciso dominar sobre ele. Sou eu que preciso, com essas rédeas, conduzir para onde ele vai. Porque sou eu que quero ir em algum lugar. E se sou eu que quero ir para esse lugar, é para cá que eu preciso conduzi-lo. E aí eu fui trabalhando o meu medo interno, eu fui mudando a minha frequência, eu fui mudando a frequência dos meus pensamentos naquele momento em que eu estava. E eu confesso para vocês que mesmo ali, numa situação diferente, numa experiência diferente, eu consegui gerenciar algo que estava me trazendo medo, um pouco de insegurança, um pouco de angústia, um pouco de instabilidade, um pouco de incapacidade de não conseguir fazer. E isso tudo estava gerando em mim uma sensação de, poxa, eu não estou conseguindo desfrutar disso agora. Poxa, eu não estou conseguindo curtir. Por quê? Porque tantas coisas pontuais que eu mencionei agora para vocês está me aprisionando e eu não estou conseguindo, sabe, curtir esse passeio. E agora você pega essa experiência e traz para sua vida. Qual é a frequência que você tá?
que talvez você não esteja conseguindo desfrutar, curtir a sua vida. Vocês estão entendendo? Gente, se tá fazendo sentido para vocês, encaminha essa live para alguém. Vamos tentar chamar mais mulheres para estar aqui conosco. Libera aí o dedo, aperta esse dedo desse coração, porque esse Instagram ele só vai se a gente fizer essas coisas. Esse tal do algoritmo aí da vida. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Talvez se você se fixar somente num problema, somente numa frequência de medo, somente numa frequência de que você não vai conseguir, você não vai, de fato, não vai conseguir viver o novo de Deus. Você não vai conseguir fazer que o poder sobrenatural do Espírito Santo esteja ligado. Porque aqui você não está permitindo, então você precisa permitir. E aí nós vamos para a 14ª. Vou colher o que semear. É a lei da semeadura. Gálatas 6, 7 e 8. Quanto mais velha fico, mais sou consciente de que a lei da colheita em minha vida. Praticamente todos os padrões da minha vida hoje são o fruto, para melhor ou pior. Melhor ou pior no fruto tem a ver com o quê? Com as escolhas que fiz anos atrás. Hoje eu colho frutos de escolhas que eu fiz lá atrás, tanto boas ou ruins, mas são frutos. Agora, se eu quero cultivar mais os frutos bons, eu preciso acessar o meu passado simplesmente para eu fazer ajustes no hoje. Eu não tenho que ficar acessando o meu... Gente, o nosso passado é a nossa biblioteca. É isso aqui, ó. Eu abro, vejo e fecho. O nosso passado precisa ser assim. Eu preciso acessar essa biblioteca só para fazer uma pesquisa, porque hoje eu preciso fazer novas escolhas. É para isso. Entende? E o meu futuro eu acesso não para me trazer preocupação e ansiedade. O meu futuro eu acesso algo que eu quero estar. Eu já mentalizo a forma como eu quero estar. Por quê? Porque eu sei que Deus está lá. Então eu tenho que ativar em mim esperança e não a ansiedade. Da mesma forma, as escolhas que fazemos no hoje terão consequências no futuro. Não apenas como nossa própria vida, mas na vida de outras pessoas. Por muitas e muitas gerações. Cada escolha egoísta, pecaminosa ou indulgente que faço hoje lança uma semente que vai gerar uma escolha abundante. E cada ato de obediência é uma semente que vai produzir uma colheita abundante de bênçãos em minha vida e na vida de outras pessoas. A colheita raramente é imediata, mas ela virá. Eu colho fruto hoje de renúncias que eu fiz lá atrás, de escolhas que eu fiz lá atrás, de ser obediente a princípios do alto que eu fiz lá atrás, mesmo não querendo, mesmo pagando um preço que moeu a minha vida. Mas só hoje eu colho esses frutos e eu consigo entender que a escolha pelo princípio, por exemplo, da minha casa, da minha família, de obediência a Deus, do meu marido que eu fiz lá atrás, em renunciar a algo, em renunciar uma carreira, em renunciar um emprego que na época eu tinha, há 10 anos atrás. Hoje eu entendo que eu tenho colhido estes frutos. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Não foi nada fácil eu escolher isso lá atrás. Não foi nada fácil eu viver eu não queria dizer isso, mas assim, o preço da escolha não é o preço, mas talvez até eu viver aquele preço de ter escolhido algo lá atrás. Acho que fica fácil a gente falar assim.
Porque foi um momento onde eu caí em depressão, foi um momento onde eu não tive relacionamentos sociais, foi um momento de tantas coisas, mas foi um momento onde há 10 anos depois, Deus me permitiu tirar um tesouro que estava guardado. Foi um momento onde Deus me permitiu colocar no faxina emocional tantas vivências e olhar para os meus cômodos da minha alma e ver como antes eu tinha um drive mental sujo e que hoje eu consegui ressignificar esses drives mentais e poder limpar com atitudes novas, com atitudes diferentes, com posicionamentos diferentes. Eu poder ativar um cômodo mais limpo, um cômodo mais perfumado, um cômodo mais sincero e deixar a minha alma mais leve. Então, assim, são sim escolhas. Então, não olha só para sua fase. Olha para a escolha que você vai fazer agora, mesmo que você não está querendo, mesmo que você não está sentindo vontade de fazer. É igual orar. Às vezes eu não tenho vontade de orar, mas eu paro, eu paro e eu me coloco em oração. Deus, eu não tô nem conseguindo orar. Eu não sei nem o que eu falo. Vocês estão entendendo? Isso é relacionamento e te coloca numa posição de mais humildade e menos personalidade, e menos ego, e menos máscara. Porque às vezes a gente sofre tanto porque a gente tem usado máscaras que não nos servem mais. 15ª verdade. O caminho para a verdadeira alegria é abrir mão do controle. Como vimos, uma das consequências da queda é que nós, como mulheres, temos o desejo de estar no controle. Ah, quem não tem, Brasil? Meu pai. Isso é algo que eu tô sendo tratada ainda. Já fui muito, mas eu tô sendo tratada ainda. De mil formas sutis e outras não tão sutis, tentamos exercer controle sobre os outros e sobre o nosso ambiente. O fato é que não importa o que tenhamos, o que tentemos, não estamos no controle. No entanto, nos esforçamos, manipulamos, nos preocupamos e dominamos tudo em uma vã tentativa de controlar aquilo que não podemos controlar de maneira alguma. Sabe, talvez a gente esteja querendo controlar algo que a gente não entregou ainda nas mãos de Deus. E a gente tem que entender que é Ele que vai controlar. E eu só preciso administrar quem eu sou. Eu só preciso administrar as minhas emoções, os meus princípios, o meu relacionamento com Ele. Porque a circunstância que está acontecendo é Ele que vai controlar a partir daquilo que eu vou me relacionar com Ele. A única maneira de experimentar a verdadeira liberdade e a verdadeira paz é abandonar as rédeas, deixar todo o controle para Deus. Aí, ó, acreditando que podemos confiar nele para gerenciar tudo que nos envolve. Por que é tão difícil deixar Deus ser Deus? Olha que pergunta interessante que a autora traz para nós. Por que é tão difícil deixar Deus ser Deus? Você já não parou para pensar que talvez é você que está querendo ser Deus na sua própria vida? Quando eu estudei um livro, puxa, como que era? O Desejo de Agradar os Outros. Quando eu estudei esse livro, num clube do livro, nossa, gente, o clube do livro é tão precioso, a gente cresce tanto. Quando eu estudei esse livro, o livro fala que todo o desejo de agradar as pessoas tem a ver com a nossa dificuldade em dizer não e a nossa dificuldade em sermos humildes, porque a gente quer potencializar o nosso ego e a nossa vaidade. Igual, acho que se eu não me engano é Eclesiastes, né, que fala muito sobre a vaidade do ser humano. E aí, eu falei, caracas,
Eu já tinha, ó, eu já tinha avançado aí no meu orgulho da vida, hein? Eu já tinha dado o upgrade aí na minha vaidade, no meu autoconhecimento. Mas a hora que eu estudei esse livro, eu falei assim, meu Pai amado, por que que muitas vezes eu quero ser Deus na minha vida? Entendeu? Por que isso? Por que isso? Por que é tão difícil entregar a Ele a gestão do universo? A verdade é que Ele está no controle. Ele nos ama e não vai adormecer no trabalho ou deixar alguma coisa passar despercebida. Quando nos recusamos a abandonar as rédeas, estamos realmente disputando o trabalho com Deus. O caminho para a liberdade é renunciar a todo o controle de nossa própria vida, de nossa família e de cada circunstância que nos atinja. Só então o veremos fazer o que só Ele pode fazer. 16. A maior liberdade que posso experimentar é encontrada por meio da submissão à autoridade ordenada por Deus. Quando resistimos à autoridade, nos tornamos mais vulneráveis aos ataques de Satanás. Olha só. Agora, por outro lado, quando voluntariamente tomamos nosso lugar sobre a autoridade ordenada por Deus, a cobertura protetora de Deus nos é concedida. E liberamos Deus para trabalhar na vida daqueles que têm autoridade sobre nós, revelando ao mundo a beleza da ordem criada por Ele. Lembra que em lives anteriores a gente trabalhou um pouco sobre a questão da hierarquia? É muito importante a gente entender o nosso valor, a nossa essência, a nossa identidade diante dessa hierarquia estabelecida por Deus. 17. De acordo com a vontade de Deus, não há chamado maior e mais santo do que ser esposa e mãe. Ó, mulher! A verdadeira realização e alegria são encontrados ao descobrir por que Deus nos criou. E então abraçar esse propósito e esse projeto. Deus criou a mulher para ser uma ajudante de seu marido e portadora e provedora da vida. O casamento e a maternidade são a norma de Deus para a maioria das mulheres. O chamado de Deus para a mulher casada está centrado em suas funções na casa. Paulo exorta Tito a ter certeza de que ensinassem as mulheres mais jovens da igreja. Lá em Tito 2, 4, 5 diz assim: amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. A gente já falou um pouco sobre isso, nós não vamos entrar nesse detalhe, nessa verdade, mas é algo sim que nós mulheres precisamos ressignificar esse papel de esposa e esse papel de mãe. Nós precisamos sim entender essa verdade e nós precisamos sim entender a importância de, independente do que a gente faça, nós não podemos nos desconectar do nosso lar. O que mais? (18) A santidade pessoal é mais importante do que a felicidade temporal. A santidade pessoal é mais importante do que a felicidade temporal. Contrariamente à forma de pensar do mundo, a felicidade aqui e agora não é o bem maior e nem é o direito. Deus não nos salvou para nos tornar felizes em um sentido temporal. Ele nos salvou para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. O Senhor Jesus deixou seu lar no céu, veio a esta terra e deu sua vida não a fim de que vivêssemos para nós mesmas e para o nosso próprio prazer, mas a fim de que pudéssemos ser livres para viver por aquele cujo prazer fomos criadas. Quando eu entendi isso, porque eu já entendia isso. Mas quando eu passei a viver isso, eu comecei a entender a verdadeira felicidade. Gente, isso é muito massa. Isso é muito massa. O que mais? Escolher o caminho da santidade exigirá o sacrifício do nosso conforto
pessoal e nossa conveniência algumas vezes. Mas qualquer sacrifício que fizermos será temporário e não poderá ser comparado com a alegria e a satisfação que ganharemos na eternidade. Somente ao buscar a santidade poderemos experimentar a verdadeira felicidade. 19. Deus está mais preocupado em me transformar e glorificar a si mesmo do que em resolver os meus problemas. Ai, 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 ai. Às vezes isso não soa tão bem, né? Mas quando nós temos problema, nosso instinto natural é exigir soluções. Se não conhecermos e acolhermos os propósitos e os processos de Deus em nossa vida, ficaremos obcecadas por encontrar uma saída para os nossos problemas. Ficaremos deprimidas e irritadas quando Deus não cooperar com essa agenda, principalmente de maneira imediata. A verdade é que Deus não existe para resolver os nossos problemas. Não que Ele não se preocupe com as coisas que são importantes para nós, porque Ele se importa. Mas tudo o que nos importa deve ser subordinado ao que mais lhe importa. O que mais importa para Ele é que cada ser criado reflita a sua glória. Entenda que o seu problema tem a ver com refletir a glória de Deus. Muitas vezes a gente quer instantaneamente sair desse problema, sair dessa fase. E a gente não quer olhar para aquilo que Deus quer trabalhar através das nossas vidas. E a gente se fecha num mundo só nosso, num mundo tão limitado, numa mentalidade limitada. E que a gente não entende que é uma oportunidade de honrar um Deus que é bom, justo e perfeito, e amoroso e bondoso, através de uma fase tão difícil que a gente está passando. Exigir uma solução a uma fuga daquele chefe impossível, daquela situação financeira, daquele problema de saúde ou daquele casamento bagunçado pode nos levar a perder um bem muito maior que Ele está buscando nos trazer. Como é tolo o míope rejeitar ou resistir a problemas que podem ser os melhores meios que Ele projetou para nos moldar à imagem do seu Filho. 20ª verdade. É impossível ser devoto sem sofrer. O sofrimento assume uma perspectiva completamente diferente quando percebemos que ele é uma ferramenta essencial na mão de Deus para nos conformar à imagem de Jesus. O processo de santificação acontece quando abraçamos o nosso sofrimento em vez de fugir dele ou de nos resistirmos a ele. Isso é muito forte. Entenda uma coisa. Aqui fala sobre resistir. Tudo que a gente vai resistir ou negar vai ficar muito mais difícil na jornada. Tudo que você negar vai ficar mais difícil. Tudo que você negar vai ficar mais difícil. Agora, tudo que você acolher vai trazer para sua jornada mais leveza. Gente, isso é tudo. Então, independente daquilo que você está passando agora, o que você esteja vivendo, acolha. Não negue. Não negue isso. Acolha. Acolha no seu coração. Vai ficar mais leve. Você vai começar a olhar de uma maneira diferente para o seu problema, para Deus e para você, quando você acolher. Não negue o que você está vivendo. Mude a perspectiva. Encontramos um retrato vivido do que acontece se não permitirmos que o sofrimento faça o seu trabalho de purificação em nossa vida. Em Jeremias 48:11 diz assim: Moabe tem estado em paz desde a sua juventude e repousado como o vinho com os seus resíduos,
não foi decantada de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso o seu sabor é o mesmo e o seu cheiro não mudou. No processo de fazer vinho na época de Jeremias, o sumo das uvas era despejado em um odre e deixado para descansar por várias semanas, até que as impurezas ou os sedimentos amargos se depositaram no fundo. Então o vinho era despejado em outro odre, para que mais resíduos pudessem ser separados. Esse processo era repetido várias vezes, até que todos os resíduos tivessem sido removidos e o vinho ficasse puro e doce. A nação de Moabe tinha um histórico de relativa tranquilidade e conforto. Não havia passado pelo processo de purificação de ser derramada de sofrimento em sofrimento. Como resultado, as maciças e amargas impurezas do seu pecado permaneciam nela. Ela ainda era a mesma. O sofrimento é para que as impurezas do ego e do pecado possam ser separadas, até que o vinho puro e doce do Espírito seja tudo o que reste. Eu ainda não terminei, mas eu comecei a ler um livro do T.D. Jakes. Ele é um pastor americano e o nome do livro é Esmagados. E ele fala de como no esmagamento, como no processamento das nossas circunstâncias, a gente pode refletir a glória de Deus. É um livro muito pesado. Mas é um livro muito forte. Porque todo o processo, por exemplo, de um vinho bom, ele passa por várias etapas de purificação. E assim é nós, na nossa vida, na nossa jornada. A gente precisa entender que talvez essa situação difícil que a gente tem vivido, essas sensações tão complicadas que a gente se sente perdida mesmo e sem identidade, a gente precisa entender que é um processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento de quem nós somos e de quem Deus é através de nós. A nossa última verdade chegando aqui. Meu sofrimento não durará para sempre. Aí, ó. Olha que lindo que vai fechar. Olha que lindo que vai finalizar. Meu sofrimento não durará para sempre. Grava isso. O que eu tô passando hoje não vai durar para sempre. Quando parece que estamos constantemente no fogo, repentinamente sendo derramadas de um frasco para o outro, nossas emoções nos dizem que isso vai durar para sempre. As nossas emoções nos dizem que isso vai durar para sempre. A nossa sensação humana diz isso. É quando precisamos nos lembrar da verdade. Haverá um fim para o processo. Ele não durará para sempre. Todo sofrimento é proposital e intencional. Deus tem um objetivo específico em mente para o nosso. Sabe exatamente a intensidade e a duração necessária para cumprir seus propósitos. Ele não permitirá que o nosso sofrimento dure mais tempo, ou seja, mais acentuado do que o necessário para realizar a sua vontade. Essa entrega é muito difícil, porque entregar a nossa vida para Deus quando tá as coisas pianinho é mais fácil. Mas quando entregar esse controle quando tá difícil, a gente não quer muitas vezes. A gente fica segurando as rédeas. E nesse momento é a hora de soltar essas rédeas para que Ele conduza. Para que Ele conduza. Ah, não é a última não, é até a 22, eu vi errado. Nós temos 22 verdades. Todo sofrimento, então, ele é providencial e intencional. Deus não permitirá que o nosso sofrimento dure mais tempo do que seja necessário. Deus prometeu que um dia não haverá mais morte, nem prantos, nem lamento e nem dor. Então, querida filha de Deus, quando seus olhos estiverem cheios de lágrimas e não parecer haver esperança, tenha
coragem. Levante a cabeça, dê graças, suporte e saiba que não demorará muito para que sua fé seja recompensada com a visão daquele que prometeu estar com você até o fim. Isso é uma verdade que a gente tem que fixar os nossos olhos e o nosso coração. É nessa esperança de que Deus está conosco até o fim. 22. Agora sim, não sou eu quem importa, e sim Ele. Essa é uma verdade. Não sou eu quem importa, e sim Ele. Mas entenda a sutileza dessa verdade. Entenda. Preciso de lembretes frequentes de que este mundo não foi criado para girar ao meu redor. O universo inteiro, incluindo você e eu, foi criado para girar ao redor daquele que é alto e exaltado e que está sentado no seu trono. Você entende a sutileza da verdade? Não sou eu quem importa, e sim Ele. É que o mundo não gira ao meu redor. O mundo tem que girar ao redor do Pai. Não significa que no literal da palavra que eu não importo e que eu não tenho valor. Não é isso que ela quer dizer. Mas é que nós precisamos entender que o fluir das nossas vidas, ele vem através da verdade do Pai sobre nós. Os propósitos eternos e os planos de Deus são muito mais importantes do que as coisas que preenchem nossa visão e consomem os nossos pensamentos. Meu saldo bancário, minhas dores, minhas mágoas, minhas necessidades e meus desejos, tudo isso é insignificante quando me lembro de que não sou eu quem importa, e sim Ele. É que isso são situações pontuais na nossa jornada, onde nós precisamos refletir a glória que é dele através de nós. Então, quando a gente tem o entendimento que não é nada sobre nós, e sim tudo sobre ele, a nossa perspectiva começa a ser diferente, a ter um olhar diferente. Antes de podermos responder de maneira devota às circunstâncias da vida, precisamos primeiro resolver essa questão básica. Qual é o meu propósito na vida? Se nosso objetivo na vida é ser feliz, aceita ou amada, então seja o que for que ameace o nosso bem-estar, será considerado um inimigo. Quais as máscaras você tem colocado para se sentir amada e aceita? Por outro lado, uma vez que concordamos com Deus de que existimos para seu prazer e sua glória, podemos aceitar qualquer coisa que acontecer em nossas vidas como parte de sua vontade e de seu propósito soberano. Não vamos nos ressentir, resistir ou rejeitar as coisas difíceis, mas nós vamos abraçá-las como amigas soberanamente projetadas por Deus, para nos tornar semelhantes a Jesus e trazer glória a Ele frente a estas circunstâncias. Seremos capazes de olhar para o seu rosto e dizer: não sou eu que importa, é o Senhor. Faça a sua vontade. Eu sei que não é fácil, mas é possível, é necessário e é libertador. É o Senhor. Se lhe agrada, agrada a mim. Tudo que importa é que o Senhor seja glorificado através das minhas ações, dos meus pensamentos e das minhas escolhas. É muito bem, é muito bom. E aí nós encerramos com o Diário da Eva.
Não, não é o Diário da Eva, não. Deixa eu ver. Ai, não lembro, é um epílogo aqui. Mas eu vou ler pra gente encerrar. Ó, querido diário, um de nossos bisnetos, Kena, nos fez hoje uma visita. Ele passou por aqui com a mulher de 2 das filhas para nos trazer frutas e verduras frescas de sua horta. Nossa família tem sido tão boa para nós, especialmente agora que estamos mais velhos e com tantas limitações físicas. Minha visão continua a se deteriorar. No entanto, em muitos aspectos, acredito que só agora estou começando a enxergar as coisas direito. O fato é que, há alguns anos, apesar de meus olhos serem jovens e fortes, eu estava cega. Não enxerguei o quanto fui tola ao acreditar na serpente. É o diário de Eva. Não enxerguei a mágoa que uma escolha errada traria para as nossas vidas. Não enxerguei a dor que os nossos filhos iriam colher mais tarde. Embora eu sabia que Deus considera Adão responsável por nosso primeiro pecado e sua consequente maldição, ainda sinto o peso de ter cedido às mentiras da serpente. Tudo que pude enxergar na época era o que eu queria. O que pensei que precisava ter. Consegui o que queria, mas nunca poderia imaginar o que viria junto com a satisfação do meu desejo. Esse momento de indulgência nos trouxe imensa dor e pesar. Só agora, depois de anos correndo, nos escondendo e sofrendo, posso ver o quanto Deus nos ama e como Ele sempre teve em meu coração e que era melhor para nós. Vejo claramente agora como os seus caminhos são retos e porque é tão importante ouvi-lo e fazer as coisas do jeito dele. Meu desejo era não ter perdido tanto tempo acreditando em coisas que não eram verdadeiras. Quando penso no passado, é incrível como Deus tem sido misericordioso conosco. Depois daquele dia terrível, Ele poderia ter nos mandado embora para sempre, mas Ele nunca deixou de buscar um relacionamento conosco. Deus quer se relacionar com você. E comigo também. Depois que perdemos nossos 2 filhos, Deus nos deu 7 e a seguir mais 4 filhos e filhas. 7 em especial representa a restauração e a alegria que Deus trouxe para a nossa vida. Era um novo filho. 7 na Bíblia representa para nós a plenitude. Deus também prometeu que um dia haverá outro filho. A serpente vai atacá-lo e feri-lo como fez conosco. Então esse filho há de revidar e desferir um golpe final e fatal na serpente. Fui eu, como mulher, juntamente com meu marido, que trouxe essa condição decaída a todos nós há muitos anos. Nunca poderei desfazer o mal que causei, mas que imensa graça! Deus disse que vai usar uma mulher para trazer seu filho ao mundo. Uau! E por meio dele, todos os efeitos do meu pecado serão revestidos. Mesmo tendo resistido à vontade de Deus, Ele não me rejeitou, ao contrário, fez provisão para que eu fosse perdoada. E Ele ainda tem um plano para usar a minha vida e me fazer frutífera. Ele é realmente um Deus redentor. Não sei quando ou como todas as suas promessas se cumprirão, mas sei que acredito de verdade em suas palavras. Sejam quantos forem os dias que me restam nesta terra ainda, quero vivê-lo andando na verdade, obedecendo a Ele e influenciando aqueles que amo a fazer o mesmo. Ter um dia acreditado em uma mentira trouxe ruína para minha vida e minha família. Mas agora, pelo poder de sua verdade, eu fui liberta. Ah, Eva, como é bom a gente
olhar para você e perceber que mesmo diante há tantas circunstâncias desfavoráveis lá no jardim, tantas insinuações, tantas mentiras que você ouviu, nós hoje colhemos frutos de entender que há muitas falhas em nossas vidas, que há muitas mentiras que nós carregamos, mas que a verdade de aceitar o Filho que veio para ser nosso mestre, a gente poder ser tão livre e ser capaz de viver nele dias felizes, dias memoráveis, dias incríveis e deixar que o sobrenatural haja através de nós, a partir da única verdade que nos liberta. Gente, fenomenal. Fenomenal. Para mim foi um renovo, para mim foi um novo combustível, foi uma nova energia que passou pelas minhas veias e turbinou o meu coração, sabe? Bombou mais sangue aqui, turbinou mesmo com um combustível que é da pura eternidade para as nossas vidas. Então, que lindo poder finalizar esse livro, que lindo poder em 3 semanas estar junto com você, que decidiu caminhar na verdade que te liberta, que talvez muitas dessas mentiras talvez pudesse fazer parte aí da sua realidade. Então a gente hoje finaliza esse livro. Gratidão a todas vocês que passaram por aqui. Gratidão ao Espírito Santo de Deus que fez com que essa mensagem pudesse ecoar de alguma forma no seu coração. E a gente segue para uma nova leitura, começando na segunda-feira pela manhã. Segunda de manhã a gente começa uma nova leitura, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário. Fechou? E não esqueça, teremos na segunda noite um evento, as máscaras, tirando as máscaras para ser feliz. Não esqueça esse evento que vai ser sorteio, porque o aniversário é meu amanhã, mas eu quero dar presente para vocês aqui do meu Instagram que estão me acompanhando pra gente seguir junto, tá bom? Um beijo grande no seu coração. Tchau!